Nós vamos falar agora de um crime que precisa ser combatido: os estupros. Um levantamento apontou que somente neste ano foram 407 casos no DF e que a maioria das vítimas são mulheres e têm entre 18 e 30 anos. É uma violência que vai muito além de ferimentos e marcas, né? Marcam a vítima psicologicamente também. Vamos ver isso na reportagem da Érica Blenner. O abuso sexual pode até não deixar cicatrizes à mostra em alguns casos, mas esse tipo de violência deixa marcas que afetam além do corpo e mais, deixam feridas que podem durar a vida inteira, como diz esta psicóloga. O psicológico da vítima de estupro fica dilacerado. A pessoa ela sofre uma violência física, emocional e psicológica. É importante a gente constatar que a vítima nunca será a culpada. Trauma que a moradora desta casa, uma mulher de 57 anos, ainda luta dia após dia para superar. A casa dela fica na zona rural de Braslândia, a quase 50 quilômetros de Brasília, em uma região isolada. Os vestígios da ação do bandido ficaram espalhados. Primeiro ele tentou entrar pela janela. Como não conseguiu, arrombou a porta com essa barra de ferro e invadiu o quarto onde ela dormia, local onde o estupro aconteceu. O crime foi em setembro deste ano. A polícia não soube esclarecer na época quem seria o abusador, que além de tudo, ainda roubou objetos e o carro da família. Esta delegada, especializada em crimes contra a mulher, esclarece que esse tipo de estupro, que acontece em um local isolado e é cometido por um estranho, é o que a população acredita ser o mais comum. Mas não é bem assim. A maior parte dos crimes sexuais, de natureza sexual, envolvem crianças e adolescentes e são praticados no seio familiar, ou por parentes próximos, ou por pessoas que são muito próximas da vítima. Em outubro deste ano, outro caso ganhou repercussão. Uma mulher de 25 anos teria sido abusada por pelo menos 6 homens durante uma festa em Águas Lindas de Goiás. 3 deles foram identificados e presos à época. Na decisão da justiça, o depoimento da vítima. Ela conta que havia consumido bebidas alcoólicas e fumado narguilé. Por isso, teria sido levada para o quarto por 2 mulheres. Quando acordou, um homem armado entrou e cometeu o estupro. Depois dele, outros 5 também abusaram dela. Segundo a mulher, nenhuma das relações foi consensual. A delegada diz que esse é o segundo tipo de crime sexual que mais acontece. Então acontece muito de essa mulher vai para uma festa, faz um uso excessivo de álcool, fica muito alcoolizada ou até substância ilícita. E aí vem algum conhecido ali dela, ou que já fazia parte do círculo social, ou que conheceu ali naquele local, e pratica um ato sexual com ela quando ela não tinha condição de se determinar. Um levantamento da Secretaria de Segurança Pública, baseado nos registros de janeiro a setembro deste ano, concluiu que os estupros acontecem principalmente nos fins de semana, sendo 35% dos casos registrados. Quase 90% das vítimas são mulheres, sendo que metade tem entre 18 e 30 anos e quase 20% são menores de idade. De janeiro a setembro deste ano, a Secretaria de Segurança Pública contabilizou mais de 400 estupros no Distrito Federal. A maioria aqui em Ceilândia. A região registrou 44 casos. Em seguida, vem Planaltina, com 42 registros. Números que apenas dão uma noção do que de fato acontece, já que, por se tratar de um crime sexual, muitos casos nem chegam à polícia. A vítima ela pode ter sintomas de ansiedade, de depressão, de estresse pós-traumático, ela achar que todas as relações posteriores àquilo vão ser violentas e também, em muitos casos, a ideação suicida também aparece. Com tantas consequências desastrosas, será que existe alguma forma de evitar ser vítima de abuso? Em relação à criança e adolescente, o diálogo, a orientação sexual que os pais, a família deve fazer é a melhor forma de evitar o crime. Em relação à segunda situação que eu narrei, o melhor
é que essa jovem, ela beba com moderação e ela não se coloque nessa situação de vulnerabilidade. E fica o alerta. Caso o pior aconteça, é fundamental denunciar o mais rápido possível e preservar tudo o que possa servir de provas. É importante que essa mulher não tome banho, para que ela venha para a delegacia o quanto antes, para que o corpo dela seja periciado, para tentar identificar algum vestígio que leve à identificação desse autor, que comprove a materialidade dos fatos. E no caso também de uso de álcool ou drogas, é importante que essa mulher venha o quanto antes, porque é importante também ela ser submetida a um exame de alcoolemia ou um exame toxicológico, para a gente comprovar, para demonstrar que ela estava realmente em situação de vulnerabilidade, sem condição de se determinar. Triste realidade, né, gente? Eu fico bastante preocupada com os números que nós vimos aí, são assustadores. E pior ainda, saber que eles representam apenas uma parte, né, desses estupros que acontecem por aqui. A gente viu aí porque muitas mulheres ficam com medo, com vergonha por se tratar de um crime sexual e muitas não têm coragem de ir até a delegacia de denunciar e sofrem com aquele luto, com aquele trauma que são eternos. Então, eu reforço o que a delegada disse. Se aconteceu com você não é culpada, você é vítima e tem que denunciar. Esse tipo de crime tem que acabar. Nós não podemos aceitar.